Bom dia, meus irmãos. Bom dia! Agora sim. Melhorou um pouco. Melhorou. Chove, parece que a gente fica meio borocochô, meio para baixo. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Carta de Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 22. Você sabia que esse texto é um texto muito perigoso para os pastores, para os padres, né? Principalmente com as leis que estão sendo criadas aí para protegerem as mulheres. Então, principalmente quando a gente fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Isso aí, se a lei for aprovada, pode levar o pastor a pagar multa e até ser preso por isso. Tá? Mais fácil, como eu ouvi essa semana um pastor falando, né? Se formos presos, vamos abrir uma igreja lá dentro da cadeia, né? E assim funcionam as coisas. Vamos lá, irmãos, versículo 22. Aqui na minha Bíblia, né? Tem aquela frasezinha antes de começar o texto, na minha está escrito assim: caminhando na vida conjugal. Porque quando a gente vai olhar a carta de Éfeso, a primeira parte dela, o que Cristo fez por nós. E a segunda parte dela, como agora nós, com tudo que recebemos de Cristo, devemos caminhar na vida. Não é? Então nada mais justo que caminhar na vida conjugal. Verso 22. Esposas, cada um de vós, respeitai o vosso marido, porque sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odeia o seu próprio corpo. Antes, o alimenta, dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do mesmo corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o seu marido com todo respeito. Viram que texto complexo? Principalmente quando a gente pega a primeira parte, né? Mulheres, sujeitarem aos vossos maridos. E o interessante, irmãos, que quando essas pessoas vão maquinar essas ideias, elas só pegam esse texto. Elas não continuam o texto, elas só pegam isso aqui, olha, tá vendo? Isso é misoginia. Isso é escravizar a mulher. Então, a gente precisa proteger as nossas mulheres desse tipo de ideia. Essa ideia faz mal às mulheres. Só que a gente não continua o texto, irmãos. E hoje nós vamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo, a entender o que é mais fácil, irmãos. O papel da mulher ou o papel do marido? É isso que nós vamos ter que desvendar hoje. O que é mais fácil? O que é mais suave? O que é mais leve? Aquilo que Paulo diz que as mulheres devem fazer ou aquilo que Paulo diz que os homens devem fazer?
E eu quero convidar você, irmãos, a mergulhar comigo agora, né, ou a partir de agora, desses textos que a gente leu. Então, irmãos, a gente vai dar uma olhada. A primeira coisa que a gente vai olhar é que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, verso 22 ao 24. Né? A esposa é chamada a se submeter ao seu próprio marido, como ao Senhor. No verso 25 ao 30, vai mostrar o amor sacrificial do marido. O marido é exortado a amar a sua esposa como Cristo amou a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E no verso 31 ao 33, o mistério do casamento. Paulo conclui revelando a profundidade teológica do casamento como um símbolo da união entre Cristo e a igreja. Vamos lá, irmãos? Verso 22 ao 24 que nós lemos aí. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas aos seus maridos. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que quando Paulo escreveu isso, quando Paulo escreve a palavra submissão, hipotazo lá no grego, não significa o que nós entendemos como submissão hoje. Esse é o nosso dilema. Nós queremos trazer uma palavra do grego escrita lá há 2000 anos atrás e queremos implantar na nossa cultura e sociedade de hoje, achar que Paulo está falando da mesma coisa que nós falamos hoje. Porque, irmãos, de verdade, hoje, quando a gente fala de submissão, a ideia de submissão é estar debaixo de alguém, estar por baixo de alguma coisa. Só que a gente precisa olhar que não é isso que Paulo está falando. A palavra submissão aqui, irmãos, Paulo está tentando dizer assim, olha, o que é submissão? É colocar-se voluntariamente sob uma autoridade. Gente, presta atenção. Somos submissos ao prefeito? Sim. Nós somos submissos ao governador do estado? Sim. Nós somos submissos à polícia militar do estado de São Paulo? Sim. E por que a gente não briga com eles? Para dizer assim, não queremos mais ser submissos a vocês? Por que nós queremos brigar sobre a submissão ao marido? Na nossa cultura, a submissão é a mesma coisa, está debaixo de alguma coisa, ou debaixo. A ideia de Paulo, irmãos, é a mulher se colocar voluntariamente. O marido não a força a ser submissa. Ela voluntariamente confia nesse marido e é submissa à autoridade que ele tem, porque Paulo diz que ele é o cabeça. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Essa mulher, ela é cooperadora. Ela está do lado do marido cooperando. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? É que ela reconhece a liderança estabelecida por Deus. Quem foi que disse que o homem é o cabeça? Foi o pastor? Não. Quem disse? Deus. Essa mulher entende que quem colocou essa liderança sobre ela foi Deus. É isso que significa submissão. É ela voluntariamente olhar para o marido e entender essas três coisas. Ela vai se voluntariar à submissão dessa autoridade. Ela vai ser o quê? Cooperadora. E ela vai entender que essa liderança foi estabelecida por Deus. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos para Éfeso, e Paulo está escrevendo e nos ensinando que é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. A mulher que não se submete ao seu marido, ela pode falar línguas estranhas, ela pode profetizar, ela pode dar cambalhota, ela pode pendurar no teto. Mas a mulher que não se submete ao seu marido, ela não tem o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está nos ensinando o que é ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo.
E uma mulher que é cheia do Espírito Santo, ela é submissa, ela entende tudo isso que eu acabei de dizer. Ela se submete voluntariamente à autoridade do marido. Ela coopera com ele. E ela entende que essa liderança que estabeleceu foi Deus. Mulher cheia do Espírito Santo. Mas hoje, irmãos, essa palavra tem sido, historicamente, um ponto de grande controvérsia e mau entendimento. É fundamental compreendermos o que Paulo não está dizendo antes de entender o que ele está dizendo. Esse é o problema. O problema é que eu pego a palavra submissão, trago para os dias de hoje e entendo o que é submissão. É o homem colocar o pé sobre a cabeça da mulher e dizer assim, fica aí embaixo. Então vamos lá, irmãos. O que não é submissão? Submissão, irmãos, não é inferioridade. A mulher, quando Paulo diz seja submissa ao seu marido, Paulo não está dizendo que você é inferior a ele. Não é isso que Paulo está dizendo. A submissão, irmãos, não implica em inferioridade intelectual, espiritual ou de valor. A mulher não é menos valiosa para Deus que o homem. Ela pode ser tão espiritual quanto o seu marido. E muitas vezes, irmãos, nós temos mulheres na igreja que se desenvolvem muitos mais do que os maridos. Então, Paulo não está falando de inferioridade. Eu quero, irmãos, que você abra comigo rapidamente Gálatas capítulo 3, 28, por favor. O mesmo Paulo que escreve a igreja de Éfeso também escreve a igreja da Galácia. Gálatas 3, 28. Olha o que Paulo diz aí. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Está vendo? Quando nós estamos em Cristo, irmãos, não há um superior ao outro. O homem não é mais intelectual, o homem não é mais importante. Não, todos nós somos importantes. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, em 1 Pedro 3, 7. 1 Pedro 3, 7. Está vendo que a ideia, irmãos, é a gente não estender o tema. Eu só entendo que submissão é o homem colocar o pé sobre a cabeça da mulher. Eu entendo que esse texto pode estar falando isso. Mas olha o que diz 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, como? Com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos nas vossas orações. O que Paulo está dizendo? Cuide bem da sua esposa, trate ela bem. Por quê? Porque, irmãos, como é que a gente pega o cristão? De qualquer jeito? A gente pega ele bem, muito cuidado, por quê? Porque ele pode quebrar a qualquer momento. Então Paulo está dizendo assim, olha, Pedro está dizendo assim, olha, cuide bem da sua esposa, porque ela é o vaso mais frágil. Então aquilo que é mais frágil, a gente cuida muito mais. Está vendo que Paulo, quando fala sobre missão, não está falando de inferioridade. O que Paulo não está dizendo, irmãos? Paulo não está dizendo que a obediência é incondicional. O que o homem diz, a mulher deve fazer e ponto, acabou. Não é isso que Paulo está dizendo. A submissão da esposa não é absoluto ou incondicional. Se a submissão ao marido implicar em desobediência a Cristo, a esposa deve obedecer a Cristo acima de tudo. A nossa submissão primária é absoluta a Jesus Cristo. Então veja só, irmãos, se a mulher é crente e o marido manda ela fazer algo contrário à palavra de Deus,
a quem essa mulher deve obedecer? Ao marido ou a Cristo? A Cristo. Está vendo que não é uma obediência incondicional, cega? Não, ele é seu marido e você deve respeitar e ser submissa a ele. E aí esse marido começa a pedir que a esposa faça umas coisas meio estranhas, alheias à palavra de Deus. Não, a mulher não tem que fazer. Porque a submissão, irmãos, não é incondicional. O que não é submissão, irmãos? Submissão não é servidão. A mulher, ela não casou para o marido para ser serva dele. A esposa não é escrava do marido. A relação de mútua submissão no temor de Cristo, onde cada um serve ao outro de maneira distinta, mas complementar. Você sabe o que estragou a relação de submissão durante a história? Que as pessoas, elas pegam isso e querem dizer que Paulo está dizendo sobre isso. Vocês lembram, irmãos, no período feudal do Brasil e do mundo, como é que a mulher tinha que receber o marido quando ele chegava no trabalho? Sente aqui, meu amor, deixa eu tirar o seu sapato, já estou com água quente para os seus pés, a toalhinha está aqui, e eu vou lavar os seus pés. Isso criou na história, irmãos, uma ideia de servidão. Sabe por quê? Porque quem lava os pés dos outros é o servo, é o empregado, é o escravo. Mas Paulo não está falando disso aqui em Efésios. Pode prestar atenção, irmãos, quando se fala de submissão, as pessoas vão tocar na idade feudal, onde o marido chegava e a mulher tinha que estar com a janta pronta, comidinha, a roupinha lá no banheiro já prontinha. Porque naquele tempo, irmãos, a mulher era tratada realmente como um grande objeto. Mas não é disso que Paulo está falando, irmãos. Não é dessa submissão que Paulo está falando aqui. Então, se não é nada disso que eu disse, irmãos, então o que é submissão que Paulo está dizendo? Primeiro, a submissão que Paulo está falando é uma submissão a Cristo. Porque presta atenção, irmãos, a submissão da esposa ao marido é como ao Senhor. Olha o texto. Submetam aos vossos maridos como ao Senhor. Então a mulher entende que quando ela está ajudando, ela entende o papel do marido. Ela é cooperadora, não serva. Ela está o que, irmãos? Se submetendo a Cristo. Porque quem disse foi Ele. Então, a submissão, irmãos, não é cegamente ao marido. A submissão é a Cristo. Só faltava ser um pombo, né? A gente dizer que paiou, não é? Fisicamente, espírito. Irmãos, a submissão da esposa ao marido é como ao Senhor. Isso significa que ela se submete ao marido por causa de Cristo. Ela não se submete ao marido por que o marido? Ela se submete ao marido por causa de Cristo. A causa da submissão não é o casamento. A causa da submissão é Cristo. É para a glória de Cristo. É uma expressão de sua obediência e amor a Jesus. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10.
1 Coríntios 10, 31. Acharam? Olha só o que Paulo nos escreve lá em Corinto. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comeis, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, por que eu vou casar, irmãos? Eu vou casar porque preciso ser feliz. Se esse é o motivo, tem uma péssima notícia para você. Você não vai ser feliz. Mas, se você achou um namorado, aquele príncipe encantado, homem de Deus, e você decidiu casar ele para a glória de Deus, seu casamento vai dar certo. Mas se você optou casar para ser feliz, má notícia, essa felicidade não vem. Se o teu casamento não for para a glória de Deus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. Nós estamos falando de submissão, né? Da esposa ao marido. Ela tem que ser uma submissão a Cristo, para a glória de Deus. Tito 2, 3 a 5. Olha o que diz. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito a vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Está vendo? Quando eu caso para a glória de Deus. Porque quando eu caso, e de alguma forma o meu casamento se evaporou no meio da caminhada, de algum jeito, a palavra de Deus é blasfemada. Sabe por quê, irmãos? E eu não estou dizendo que o padre é A, o padre é B. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Sabe por quê? Quando um casamento de um crente se dissolve, a primeira coisa que nós dizemos assim, poxa vida, mas não era crente? Olha a palavra de Deus sendo blasfemada. Como é que eles deixaram de entrar num divórcio e isso aí acabar um casamento? Eles não são tão certinhos? Por isso, irmãos, a gente precisa aprender qual deve ser o fator principal de um casamento. Eu caso para que Deus seja glorificado no meu casamento. Eu não caso para ser feliz. Porque, irmãos, se nós perguntarmos aqui para os casais que estão aqui, Érica, Josivan, 1000 maravilhas do casamento, só surfando na onda, não, irmão. Tem choro, tem lágrima, tem raiva, tem perrengue. Então, o casamento não é feito de felicidade. O casamento tem que ser feito para a glória de Deus. Eu vou ter todos esses problemas, mas nós vamos vencer porque Deus está no casamento e é para a glória dele. Então, irmãos, a gente olha para Paulo falando sobre isso e a gente vai poder entender. Reconhecimento de liderança. Paulo afirma que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E a cabeça no grego aqui, irmãos, que nós escrevemos que kepali. Cabeça aqui, irmãos, não é mandar. Cabeça aqui é liderança, responsabilidade e direção. Então, por que o homem é o cabeça e a mulher se submete? Porque ele é o líder. Porque ele é o responsável. E é porque ele que dá a direção para a família andar. Agora, você imagina esse homem sem Cristo.
liderança tem, que responsabilidade tem e que direção ele vai dar para a família. Segunda coisa, irmãos, esse homem é responsável por tomar as decisões. Então a mulher senta com o marido e eles vão planejar alguma coisa. Os dois têm palavra. Ela pode opinar, ele pode opinar. São de iguais, irmãos, decidem juntos. O Vitor e a Dione sempre vão decidir um negócio. Mas a Dione, por entender que o Vitor é um homem de Deus, que ele tem liderança, responsabilidade e direção, ela vai deixar que a responsabilidade da palavra final seja dele. Sabe por quê? Porque ela sabe que o marido dela é um bom líder, tem responsabilidade. Então ela confia nele. Os dois vão sentar e vão decidir: olha, essa parede aqui é azul. Não, pode ser amarela. Ah, mas eu queria que fosse verde. Não, mas pode ser rosa. Amor, faz o seguinte: você que é o líder, decide. Você decidir, está certo. Olha, a gente vai resolver o problema. Os dois sentam e conversam sobre o problema. Mas a mulher entende que a palavra final é do marido. Por quê? Porque ela confia nele. Ela sabe que ele não vai levar a família para um colapso. Ele não vai levar a família para um buraco. Então precisa entender que a tomada da decisão final é sempre do marido. Mas as mulheres agora ficam meio borocochô, né? Que história é essa? O marido tem que ter a última palavra? E os maridos: eita, nós estamos surfando na onda. Hein, Vitão? Depois que o pastor falou isso é minha. Mas, portanto, quando você decidir errado, você tem que ter a hombridade de dizer: mulher, você estava certa. Se nós tivéssemos tomado a sua atitude, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Porque ele é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Está vendo que o negócio não é tão simples de submissão? A decisão final é dele. Mas quando ele errar na decisão, ele tem que ter a hombridade de chegar para a mulher e dizer assim: você estava certo. Eu errei na minha decisão. E eu te pergunto, irmãos, quão duro é nós, os homens, entendermos isso, hein, Josivan? E dizer: você estava certa. Então, quando a Bíblia diz que ele é o cabeça, que a palavra final é dele, ele decide o bem-estar da família, não significa que esse poder, essa autoridade é absoluta. Quando esse homem errar, hombridade de chegar até a esposa e dizer: você estava certa na sua decisão. Uma outra coisa, irmãos, é uma ordem divina. A submissão da esposa é a parte da ordem divina estabelecida para o casamento, que reflete a ordem entre Cristo e a igreja. Não é uma imposição cultural, como as pessoas querem colocar hoje. A cultura está impondo que as mulheres sejam submissas. Não, quem disse isso foi Deus. Nós não tomamos decisões baseadas em cultura, em princípios teológicos estranhos, em filosofias. Não. As nossas decisões são baseadas em Cristo. Segunda coisa, lembra? Qual o papel da mulher? Ser submissa ao seu marido. Entender que ele é o líder, ele é o cuidador e ele que dá a direção. E ela se submete voluntariamente. Confia no seu marido. É muito pesado, mulheres, isso. Parece pesado ser submissa ao marido, né? Mas vamos dar uma olhadinha no papel do marido. O papel do marido é um amor sacrificial, do 25 ao 30. O que Paulo quer dizer com esse amor sacrificial? Maridos,
atenção. Vocês que são jovens e vão casar, presta atenção. Quem está descasado aí, né? Presta atenção também. Paulo está dizendo que a minha responsabilidade de marido e a sua é de dar a vida pela esposa. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: a mulher ser submissa a esse marido é tão pesado quanto o marido ter que dar a vida por ela? O problema, irmãos, é que as pessoas não avançam no texto. Eu fico na submissão, precisamos proteger a mulher. Mas se ele avançar, se ele entender que o marido tem o dever de dar a vida pela sua esposa. Quem diz isso é o próprio Cristo que diz: submeta-se ao seu marido. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que Cristo fez pela igreja? O que Cristo fez pela igreja? Deu a sua própria vida. O que Paulo está dizendo? Você escolheu uma mulher para casar? Escolhi. O casamento é para a glória de Deus? É. Prepare-se que você, se precisar, precisa dar a sua vida pela tua esposa. É isso que Deus está dizendo. Se a palavra-chave para a esposa é submissão, para o marido é amor. E o amor sacrificial é o amor ágape. É o mesmo amor que Cristo derramou sobre a igreja no sacrifício que ele teve. O amor do homem para a mulher não é o amor eros. O amor do homem para a mulher é o amor ágape. É o mesmo amor que Cristo teve. Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece a minha mulher. E é verdade, mas você também não conhece, né? Quem escolheu para casar com ela? Ela botou um revólver na sua cabeça? Hã? Casa comigo ou casa comigo? Quando você decide casar com alguém, por isso, irmãos, duas decisões na nossa vida que é super importante. A primeira decisão é entregar a nossa vida a Cristo. E aí nós temos que carregar a nossa cruz, como foi dito aqui. Viver com Cristo, irmãos, não é viver, não é? Surfando sobre a onda e está tudo certo. Entregar a nossa vida a Cristo é saber que a qualquer momento eu posso dar minha vida por Ele. E a segunda decisão, mais importante da sua vida, é com quem você decide casar. Mas se você decidiu casar, Deus diz: você agora precisa se preparar para, se possível, dar a sua vida para a tua esposa. Vocês estão entendendo, irmãos, que ser cristão não é esse oba-oba que as pessoas dizem por aí? Ser cristão não é essa festa de abundância que as pessoas têm por aí? Olha isso aqui, irmãos, como isso aqui é forte. O amor, irmãos, é sacrificial. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O amor do marido deve ser um amor que se doa, que se sacrifica. Se a minha esposa precisa sofrer por alguma coisa, sofro eu, não ela. Isso é sacrifício. Se eu sei que isso vai magoar a minha esposa, magoe eu, não ela. Esse é o papel do marido, irmãos. O amor, irmãos, não é só sacrificial. O amor do marido tem que ser um amor santificador e purificador. Cristo amou a igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Quem tem a responsabilidade, irmãos,
de santificar a sua esposa e purificar o marido. Claro, nós estamos falando quando ele está em Cristo. Maridos, nós que estamos aqui, é papel nosso, no grande dia, entregarmos ao Senhor a nossa esposa, santificada e purificada. É papel do marido. Por isso você que ainda não é cristão ainda, que não entregou a sua vida ao Senhor, é hora de entregar o casamento de vocês ser um casamento para a glória de Deus. E aí você assumir a responsabilidade, que é santificar a tua esposa e purificá-la pela palavra. É o marido que senta com a mulher, é o marido que tem que orar pela mulher, é o marido que tem que fazer isso. Mas não só isso, irmãos. Ele é um amor que apresenta. Cristo purifica a igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. O marido vai chegar um dia e vai dizer para o Senhor: Senhor, essa aqui foi a esposa que o Senhor me deu. E eu estou devolvendo ela muito melhor do que eu encontrei. Isso é bem importante, irmãos. Sabe por quê? Porque no grande dia, não pense, irmãos, que quando a gente fala de arrebatamento de igreja e tal, não pense nisso não. No grande dia, nós vamos ter que dar conta de tudo. No grande dia, o Josivan vai estar diante do Senhor, sendo ele cristão ou não. E Deus vai dizer assim: Josivan, o que você fez com os filhos que eu te dei? Isso, irmão. Um se perdeu para lá, o outro se perdeu para lá. É mesmo? E o que você fez para não se perder? Deus, eu trabalhava demais, eu trabalhava muito, eu não tinha muito tempo não. Josivan, e a sua esposa, aquela que eu te dei? Pensa numa mulher difícil, não? Não é difícil. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando para você. A gente ri, isso aqui é bom. Mas a Bíblia diz que no dia nós vamos prestar contas de tudo. Das suas palavras, dos seus pensamentos, do seu olhar, da sua família, você vai prestar conta de tudo. Por isso que o Evangelho não é essa bagunça que a gente vive, não. Essa vida dissoluta que a gente vive. Por isso que casamento, irmãos, é para a glória de Deus. No grande dia, Deus vai pedir de nós, os homens, o que é que você fez com a tua esposa, o que é que você fez com os teus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que filhos são heranças do... Agora você imagina, pensa comigo. Imagina que o avô do Vitor deixou uma grande herança para ele. Não dá nem mais, né, Vitor? Já foi, né? Não tem mais como herança não, né? Já é. E aí, irmãos, Vitor chega aí, destrói toda a herança que tinha. Não soube usar, não soube gastar, detonou toda a herança que tinha. A pergunta, irmãos, é: o que é que você vai dizer diante do Senhor com tudo aquilo que Ele colocou como responsabilidade sobre você? Mas, irmãos, o amor que Paulo está falando aqui, você precisa amar a tua esposa como o seu próprio corpo. Irmãos, de verdade, quem aqui, entre nós, mutila o seu próprio corpo? Tem alguém aqui que mutila o seu próprio corpo? Não, né? Porque primeiro, se você mutila o seu próprio corpo, você está com problema de cabeça. Porque olha assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Então, se eu não quero sentir dor, por que eu tenho que provocar dor na minha esposa?
por uma depressão, por que eu tenho que levar a minha esposa a uma depressão? Se eu não quero passar por um cansaço, por que eu tenho que levar a minha esposa a passar por um cansaço? É isso que Paulo está dizendo. Ele deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Você pode se pensar, meu irmão. Você não quer machucar seu próprio corpo? Quer? Então não pode deixar que a mulher se machuque. As implicações para a gente terminar, irmãos, práticas do amor do marido. Ele tem que ter cuidado espiritual. O marido é responsável por nutrir a vida espiritual da esposa, buscando a sua santificação, sendo uma influência piedosa. Cuidado emocional. O marido deve cuidar da vida emocional da esposa, evitando abusos, rudezas, falta de atenção, palavras grosseiras, infidelidade, negligências. Cuidado físico. O marido deve cuidar da vida física da esposa, priorizando acima de todos os outros relacionamentos. Isso é importante. É de total responsabilidade, irmãos, do marido cuidar da sua esposa. E para a gente fechar aqui, verso 31 ao 33. Paulo aqui, ele vai buscar uma mensagem lá de Gênesis capítulo 2. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Paulo aqui vai concluir com duas coisas bem importantes. O casamento é indissolúvel. Para Deus, o casamento é indissolúvel. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Nós que já aprendemos. Quem aqui que foi salvo por Cristo pode se perder dele? Eu vou decidir me separar de Jesus. Eu não quero mais Jesus. Tá? Ele me salvou de verdade. Posso fazer isso? Dá para separar? Não. Paulo está dizendo, do jeito que é o casamento entre Cristo e a igreja, o casamento entre o homem e a mulher é do mesmo jeito, indissolúvel. Eu sei que é dolorido a gente entender isso aqui, irmãos. Ninguém tem autoridade de realizar um divórcio. Ninguém. Ah, pastor, mas meu marido é muito violento. Ah, porque houve isso, houve aquilo. Eu entendo. Eu até entendo isso. Que há momentos, irmãos, que o relacionamento não dá certo. O que eu estou falando, irmãos, é nós estarmos nos divorciando por problemas pequenos. Hoje o casamento é assim. Eu escolho uma menina. Bem, se não der certo, a gente separa. É disso que eu estou falando. Hoje nós estamos fazendo casamentos, irmãos, já pensando que pode haver um problema e a gente pode separar. O nosso maior problema é não lutarmos pelo nosso casamento. E eu vou dizer para você, irmãos, quando os dois estão casados de verdade e os dois lutam pelo seu casamento, não precisa de divórcio. Divórcio não é a última dos dois. E eu entendo, irmãos. Ah, meu marido é violento. Ok, tudo bem, tem que separar mesmo, vou tocar na cadeira. Eu já falei isso para uma mulher na igreja uma vez, e ela fez isso. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente banalizou o casamento. O casamento é banal. Não deu certo, a gente separa. O casamento, irmãos, é um propósito divino. O casamento não é apenas uma procriação
ou para uma satisfação pessoal. Por isso, meninos e meninas que estão aqui nessa manhã, não case pelo rosto bonito. Não case pelo corpo sarado. Isso é o que menos importa. Presta atenção em Deus, em quem você está escolhendo para casar. Sabe por quê? O Josivan já foi um gato antigamente. O Josivan era um gato, bonito, jovem. Eu também já fui. Mas a aparência envelhece. E é por isso, irmãos, que tem um monte de pastor trocando a sua esposa de 60 por uma menina de 25. E é por isso que tem um monte de gente que está separando do seu marido, da sua mulher, porque olhava muito para o corpo, a beleza. Mas o foco é quem nós somos aqui dentro. A beleza do homem não está na parte externa, ou da mulher, tem que estar aqui dentro. Por isso que o casamento, irmãos, ele tem um propósito divino. Não é somente para procriação ou satisfação pessoal. O propósito maior do casamento é a glória de Deus. Lembra? Façamos tudo para a glória de Deus. Claro, seria muito bom se nós conseguíssemos juntar as duas coisas, né, Janaína? Uma cara bonita, um corpo sarado, cheio do Espírito Santo lá dentro, aí acertou tudo, não é? Mas, irmãos, cuidado, que tem um monte de gente por aí, estou falando de homens e mulheres, que são carcaças. Você olha por fora, a carcaça está bonita, mas dentro, irmãos, não tem nada. Se você casar, pode ter certeza, vai colher dores muito futuras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Verso 33, Paulo resume suas instruções com uma exortação final e concisa. Marido, ame a sua esposa. Uma coisa bem interessante, irmãos, que o reverendo Hernando Dias Lopes, em um dos seus livros, ele diz assim: o dever da esposa é respeitar e o dever do marido é merecer o respeito. Este é o equilíbrio divino que Paulo busca estabelecer aqui. Por que a mulher respeita o seu marido? Porque ela entende que ele é digno de ser respeitado. E algumas vezes, irmãos, as mulheres não respeitam seus maridos porque elas não conseguem encontrar motivos neles para respeitá-lo. Homens brutos, agressivos, ignorantes, rudes. E a gente perdeu uma coisa interessante, irmãos. A mulher é a parte mais frágil do relacionamento. Então, quando nós temos uma coisa que é preciosa e frágil, a gente deve tratar com muito mais cuidado. Então, nós que estamos aqui, os maridos que estão aqui, a gente precisa cuidar das nossas mulheres com mais cuidado. Você está meio que nervoso, não diga nada quando você estiver nervoso, meu irmão. Ah, pastor, mas ele me tirou do sério, não tem problema. Nosso problema, irmãos, é quando a gente explode na hora errada. A gente machuca na hora errada. A gente precisa começar a se controlar. E eu não estou dizendo, irmãos, que vida de casamento é fácil. Não é. É muito difícil. Mas se o teu casamento, se você decidiu casar para a glória de Deus, se Deus está no teu casamento, no teu relacionamento, o divórcio nunca vai ser a última saída. Deus vai estar sempre uma janela de escape para que você possa resolver os seus problemas familiares. Precisamos apenas aprender a depender dele. Efésios 5, 22 ao 33 nos desafia a uma compreensão mais elevada a questão do casamento. Não se trata de uma lista de regras opressoras, mas de princípios libertadores que, quando vivemos à luz do Evangelho, transformam o lar em um pedaço do céu na terra.
Em uma época de falência de virtude, enfraquecimento da família e explosão de divórcio, a ideia cristã do casamento deve ser mais frequência difundida entre o povo. Para os maridos, o chamado é claro: amem sua esposa com o amor sacrificial de Cristo. Isso significa liderar com humildade, servir com abnegação, proteger com ternura e buscar a santificação e o bem-estar da sua esposa, acima de tudo. Para as esposas, chamar igualmente claro: submetam-se e respeitem os seus maridos como ao Senhor. Isso significa confiar na liderança amorosa do seu marido, apoiá-los em seus papéis e honrá-lo como representante de Cristo no lar. Um conselho para vocês, irmãos, para a gente terminar nessa manhã. De verdade. Por mais que a tua esposa, por mais que o teu marido errem com vocês, nunca exponha o teu marido ou a tua esposa publicamente para outras pessoas. A não ser que você escolheu um aconselhador. Mas às vezes a gente passa alguns conflitos, irmãos, a gente sai detonando a nossa mulher em tudo que é lugar que chega. Ou o marido conflita com a mulher e a mulher sai detonando o marido em tudo que é lugar que chega. Nunca faça isso, irmãos. Não exponham a sua esposa, não exponham os seus maridos ao ridículo. Roupa suja se lava em casa. Ou procure um aconselhador, onde você possa se abrir. O que nós estamos vendo, irmãos, são homens e mulheres expondo as suas esposas, seus maridos, a pessoas que nem podem lhe ajudar. Mas você está tão magoado, tão chateado, que você quer desabafar e está escolhendo pessoas erradas. Cuidado com isso. Deus abençoe vocês, meus irmãos.